Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 95. Desenvolvimento institucional veio para ficar? Bom, nesse episódio eu recebi o Domingos Armani, mais conhecido como Armani, que tem uma consultoria, é consultor de longa data nesse campo do terceiro setor, da sociedade civil. E a gente teve um papo delicioso sobre esse tema do desenvolvimento institucional, mas também falamos sobre filantropia, sobre a tal profissionalização no terceiro setor, sobre o desafio de não estar no eixo Rio-São Paulo. O Armani é gaúcho, vocês vão aí escutar o sotaque dele. Um papo delicioso, profundo. E, mais uma vez, lembrando aqui, para quem está chegando no Impacto na Encruzilhada, é um episódio mais denso. E, por ser um podcast independente, temos nossos problemas técnicos. A minha conexão no dia que nós gravamos estava bem ruim. Então, dei umas picotadas, tentei fazer o melhor aí na edição. Então, compreendam aí, por favor. De todo modo, acho que o papo tem muita densidade, ele traz vários elementos interessantes. Para destacar alguns antes da gente ir para o papo primeiro que ele se descobriu consultor ao longo da caminhada dele e é consultor há mais de 20 anos. Segundo, que ele ressalta a dimensão política de forma muito contundente na sua fala, com a qual eu concordo bastante. Ou seja, mudança social se faz com fortalecimento de atores políticos, com tecido social, e não apenas com porcas e parafusos ou ferramentas, como a gente hoje está habituado a ver. Ele traz também a interessante abordagem de como o bolsonarismo contribuiu para a gente se dar conta de que, de fato, a gente precisa de uma sociedade civil fortalecida, não só a pandemia, mas o bolsonarismo também. E para fechar aqui a minha introdução, o grande tema é a desigualdade, que no Brasil é gritante, continua gritante. Esse é o grande tema a ser atacado, seja via terceiro setor, via ONGs, movimentos sociais, negócios de impacto, políticas públicas e por aí vai. Então, um papo incrível, dá para dissecar aqui várias questões que ele levanta. Agradecer mais uma vez ao Armani, que papo incrível. E, sem mais delongas, partiu para a conversa. Bom, Domingos, obrigado por você ter aceito o convite para trocar essa ideia com a gente. Obrigado mesmo. E antes de a gente começar, se apresenta aí para quem está ouvindo a gente. Quem que é o Domingos? Conta um pouco da tua caminhada profissional. Maravilha, prazer, Fábio. Muito prazer, obrigado pela oportunidade. Bom, eu sou Domingos Armani, o pessoal me conhece mais como Armani, como nome de batalha, mas Domingos Armani, sou de Porto Alegre. Sou de Bento Gonçalves, na verdade, no interior da Serra Gaúcha, mas moro em Porto Alegre há muitos anos. Sou sociólogo de formação. Para dizer a verdade, minha primeira graduação foi geologia. Tenho um diploma, não está na parede, mas porque eu não exerço, mas eu sou formado em geologia. Depois entrei na sociologia, aqui na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul. E antes mesmo de completar a sociologia, pulei para o mestrado, já fiz mestrado em ciência política. Então, essa minha formação é assim, informal. Eu sou de fato um sociólogo, um cara das ciências sociais aplicadas, um cara que está na prática, mas com uma preocupação em olhar para conceitos, teorias, abordagens, refletir um pouco em termos sociológicos e políticos. Eu tenho uma trajetória eu estava contando agora aqui 45 anos me sinto até velho, de militância, envolvimento na área social e política quando entrei estava no segundo ano da faculdade de geologia, me envolvi no centro acadêmico e tal, e aí acabei até presidindo o centro acadêmico depois, no terceiro ano. Então, movimento estudantil, isso era 1977, ainda regime militar, teve o fechamento do Congresso, lá em abril de 77, a gente começou a participar daquelas mobilizações, que é o primeiro, assim, batismo
em movimentos sociais e políticos, ir para a rua. Foi um aprendizado incrível, que é o aprendizado da política. O que é a política? O que é conflito de interesses? O que é visões diferentes? O que é ditadura? O que é democracia? O que era o Brasil na época, não é? Isso foi fantástico, né? E eu fiz, enfim, sociologia, fiz mestrado em ciência política, mas o lugar que eu me envolvi, eu sou alguém que muito típico daquela geração, Fábio, que é aquela coisa toda do caldo de cultura da teologia da libertação, da igreja de periferia, das comunidades eclesiais de base. Eu fui coordenador, dentro de uma coordenação coletiva, fui da coordenação da SEBS da Grande Porto Alegre, participei de pastoral de juventude, participei de grupos de pastoral universitária na Universidade Federal, enfim, tudo isso. E fui para a periferia, fizemos a opção de formar um grupo de gente de classe média para morar na periferia, aqui em Canoas, que é da Grande Porto Alegre, morei 2 anos e pouco, trabalhando com irmãos maristas, tal, na tentativa de mobilizar a população, organizar a associação de bairro, comunidade de base, que era aquele caldo de cultura interessante dos anos 70, anos 80, né? Um aprendizado muito legal, porque, assim, classe média cheia de preconceito, cheia de fora do que é o mundo popular, o que é o mundo das comunidades, e tu vai para as comunidades, começa a ver a maravilha que é uma comunidade, tu encontra pessoas maravilhosas, tu fica... Parece trivial dizer isso, mas estou falando dos anos 70, de classe média com muito pouco contato de periferia, na periferia, né? Depois de sair da periferia, a gente foi fundar uma ONG, fui no grupo que fundou uma ONG aqui em Porto Alegre, o CAMP, Centro de Assessoria Multiprofissional, existe até hoje esse nome fantasia para disfarçar um pouco aí no final do regime militar, a gente chegou até a ser espionado e tudo mais, então a gente tinha um pouco de proteção, mas acabei fazendo uma trajetória muito legal ali, de 8 anos nessa ONG, assim, de ser voluntário, fazer um monte de coisas, passar recado, organizar reunião, aprender a facilitar, aprender a fazer formação, fazer educação popular, que era onde a gente bebia, né, Paulo Freire, a experiência da América Latina de educação popular, e muito legal, assim, como é que tu trata com respeito e dialoga, como é que é diferentes saberes, como é que é isso de dialogar com lideranças, respeitar o lugar político da liderança, mas tentar contribuir com a qualificação, com a reflexão, até com capacitação, muitas vezes, a descoberta disso. Não existia coisa de consultoria, né? Não existia sofisticação, vamos dizer assim, técnica e metodológica do que é ser um consultor, alguém externo que quer ajudar ou apoiar. Então, era uma coisa de descoberta e de experimentação, muita maravilha, muito erro também, mas, sobretudo, muito aprendizado. E aí nasceu minha paixão por ser consultor. Foi ali, eu comecei a descobrir que o que eu queria fazer mesmo era apoiar, ajudar, numa posição de fora das organizações, não é? Para poder demonstrar que eu podia contribuir. Aí foi descobrindo isso, final dos anos 70, início dos anos 80, eu estou falando, não é? Muito bacana, isso muito importante. E aí fui para Londres, acabei participando de um processo seletivo para trabalhar na Christian Aid, era para coordenar o programa do Brasil, Paraguai e Chile na época. Eu fui em 91. Veja, não existia a figura do consultor, não existia as estruturas de apoio, suporte, fortalecimento de sociedade civil que a gente tem hoje, não é? E eu era o primeiro brasileiro que ia exercer esse cargo lá, substituindo um amigo inglês. E foi fantástico, porque assim, fiquei 6 anos, né, em Londres, vindo ao Brasil regularmente, dialogando, então conheci o Brasil, porque eu era aqui dessa pontinha aqui do sul, pouco conhecia, tinha ido a São Paulo, Rio, uma vez a Recife, mas porque eu era estudante de geologia, então comecei a descobrir o Brasil e nas regiões, descobrir a diversidade, a riqueza, o sentido cultural e político das localidades, das regiões. Uma coisa muito importante é ver o Brasil de fora, tu contrastar o que é a cultura brasileira ou a cultura de diferentes regiões do Brasil, olhando a partir de uma cultura, no meu caso, britânica, né? Onde eu estava mergulhado, então as coisas ficam mais nítidas, mais evidentes, as diferenças, as peculiaridades, as singularidades da história brasileira, da realidade brasileira. Mas foi fantástico, foi fantástico. Voltei em 97 e para isso, para aquilo, em algum momento, um colega inglês aqui no Brasil me disse, não, mas tu é um consultor. Eu vesti o chapéu e há 26 anos sou isso, sou um consultor de organizações da sociedade civil no Brasil. Armani, fantástica a trajetória, legal, você traçou uma linha do tempo muito bacana. Obrigado por dividir com a gente aqui.
e você atua como consultor, né? Você se vê nesse lugar já, como você falou, há 20 e tantos anos. E hoje, mais recentemente, tem se falado muito de desenvolvimento institucional, pelo menos no discurso. É um tema que parece que está em alta. E você viveu na pele, né? Essa caminhada toda. Ainda não se chamava desenvolvimento institucional, mas era isso que estava ali, que você estava trilhando. Por que você acha que esse tema demorou tanto para finalmente, parece que ele está ocupando um certo lugar na filantropia brasileira? Essa pergunta foi muito boa de ter formulado, ela é muito pertinente, é muito parte das minhas reflexões nessa trajetória e atualmente também, né? Quando eu tive 8 anos nessa ONG aqui em Porto Alegre, por 4 anos, os últimos 4 anos eu fui coordenador, e eu tive uma experiência, assim, paradigmática de conduzir, tentar liderar, conduzir, construir, que é onde eu fui descobrindo essa coisa da importância do desenvolvimento de uma organização. Esse tema, ele é a primeira vez que ele está assim ganhando mais relevância no Brasil. Essa é a minha percepção, pelo menos, né? Eu comecei a trabalhar com esse tema assim, explicitamente, a escrever, me preocupar com ele em 97, quando eu voltei ao Brasil. Quando eu voltei ao Brasil, eu já escrevi um primeiro texto pequeno, falando de desenvolvimento institucional, desenvolvimento organizacional, falando da origem do conceito, e apresentei num encontro internacional que houve em Salvador, na Bahia, sobre cooperação de organizações internacionais com o Brasil, etc. E isso estava lá, está nos anais do encontro. Nunca teve em voga esse conceito, né, de desenvolvimento institucional. Ele sempre teve presente no campo, desde o final dos anos 90, mas ele sempre foi meio marginal, assim, poucas instituições davam importância. Por exemplo, a principal delas foi o Instituto CIA. O Instituto CIA, agora não mais, né, depois das mudanças que houve lá, mas o Instituto CIA construiu um programa de desenvolvimento institucional chamado PDI, que eu ajudei a construir, a elaborar a metodologia, a abordagem, os conceitos, inclusive a operacionalidade, fiz parte disso desde 2008 até praticamente 2015, 2016. Então, acompanhei toda essa experiência, isso foi fundamental na minha trajetória, contar com o apoio do Instituto, que é um instituto muito independente no Brasil, que apostou nessa perspectiva. Na sequência, o Instituto foi substituído pela Fundação Laudes, que é da mesma família holandesa, dono das lojas CIA, só que o Instituto deixou de assumir isso nacionalmente, a Laudes, como fundação global, com presença no Brasil na época, até final do ano passado, infelizmente, assumiu a perspectiva do desenvolvimento institucional. Quer dizer, foi muito bacana, porque nós que participamos da projeção desse conceito de DI para dentro do Instituto CIA, acabamos contribuindo para esse conceito também ser incorporado internacionalmente pela Laudes Foundation, pela Fundação Laudes, a partir de 2018, praticamente, 17, 18, até o ano passado, no caso do Brasil. Ela segue com isso no mundo, mas no Brasil, infelizmente, a Laudes já não trabalha mais. O Itaú Social também, tinha explicitamente, tem o programa Missão em Foco, fez encontros, eu mesmo fiz algumas palestras lá sobre desenvolvimento institucional. Agora, é a primeira vez que o conceito está chamando mais atenção, parece estar mais visível, mais gente falando, né? mais gente discutindo, está muito legal. Estou assim, impressionado com isso, né? Agora, o que aconteceu? Por que esse conceito não tinha tanta... Fiquei me perguntando agora, fez a pergunta, quer dizer, por que ele não tinha tanta vigência, tanta adesão de gente, né? Eu acho que tem uma coisa que, assim, no nível internacional, vamos lá, no nível internacional, acho que, assim, por muito tempo, predominou muito um paradigma, muito, na política, um paradigma liberal na política, né? Na Europa, sobretudo, mas nos Estados Unidos também, associado com um paradigma positivista na gestão social, gestão de projetos. O que eu quero dizer com isso? Um paradigma liberal que não apostava no fortalecimento da sociedade civil de forma autônoma, como atores de mudança social, era mais conservador do que isso, e o paradigma positivista é essa coisa muito focada mais em coisas do que em pessoas e relações, né? Então, está muito focado no projeto como se um bom projeto tivesse o condão mágico de mudar a sociedade. Um bom projeto é muito importante. Eu trabalhei muito com projetos, escrevi um manual sobre elaboração de projetos, mas, assim, quem muda a sociedade são atores políticos engajados, mobilizados, articulados, que desafiam a sociedade a trabalhar determinados temas, né, e constroem força social e política em torno de certas causas, a ponto dela gerarem mudanças
sustentadas ao longo do tempo. Os projetos têm um papel aí, mas a visão positivista é uma visão muito reducionista, e que acha que apostando na atividade fim de um projeto, nas dimensões tangíveis de um projeto, vai fazer uma mudança consistente, considerável, sustentável. Não vai. Né? Então, a questão não é o projeto, é o ator social, é o sujeito político que interessa ser fortalecido, qualificado. Essa vou chamar descoberta de que os projetos são importantes, mas o que importa muito, de fato, é fortalecer atores, pode ser até através de projetos, mas o fundamental, a visão estratégica, é fortalecer atores políticos, movimentos, coletivos, grupos, organizações, ONGs, terceiro setor, o que for. Isso é uma coisa que foi ganhando corpo mais recentemente no Brasil, no mundo e no Brasil. Agora, no Brasil, claro, a gente tem um investimento social privado e a filantropia que tem avançado muito, mas a partir de um patamar muito baixo, eu acho. O investimento social privado resistiu muito a apoiar, boa parte do investimento social privado resistiu muito a apoiar o fortalecimento das organizações da sociedade civil. O que ele quase sempre fez, a sua maior parte, é desenvolver programas e projetos próprios e contratar serviços de organizações da sociedade civil e dar o nome a isso de parceria, o que é um eufemismo, não é? Agora não, o censo GIF mostra que isso vem se ampliando, se desenvolvendo, o número de institutos e fundações deste campo que apoiam iniciativas de terceiros, que aí pode, e que apoia o fortalecimento, que tem uma visão do fortalecimento desses atores. Então, isso está mudando um pouco, mas no Brasil sempre teve uma visão mais restrita, mais difícil, né? Agora, isso estava se valorizando, porque isso está mudando nesse campo da filantropia, no investimento social privado, mas também a própria pandemia, ela acho que mostrou para mais gente o quão importantes são as organizações dos territórios, das comunidades, que têm presença, capilaridade, relações de confiança, legitimidade no terreno. Na pandemia, elas foram fundamentais para receber, canalizar e fazer fluir os recursos e chegar a quem mais necessitar, com a urgência necessária, com canais de confiança estabelecidos, não é? Porque a filantropia não conseguia fazer isso, o investimento social privado não conseguia fazer isso, as grandes organizações, muitas vezes, com muitas dificuldades. Quem faz isso são as organizações que estão lá, presentes, que são do território e representam setores sociais dos territórios e comunidades. Isso acho que fortaleceu o argumento para olhar para atores, não somente, ou menos para projetos, e a relevância desses atores nesses processos. E teve algo a mais que, junto com a pandemia, eu acho que o bolsonarismo, o crescimento do bolsonarismo no país antes da eleição, durante o governo Bolsonaro e pós-governo Bolsonaro, quer dizer, a presença do bolsonarismo como força social conservadora, e às vezes radicalmente conservadora, fundamentalista, em muitos casos, fez mais gente ainda perceber o quão importante é ter forças sociais vivas na sociedade, resistindo às visões fundamentalistas, autoritárias, hiperconservadoras de sociedade e de mundo. E então, de novo, isso direta e indiretamente traz a importância de valorizar, de se apoiar as pequenas, médias, grandes organizações autônomas da sociedade civil, que é quem são capazes de fazer essa disputa lá na comunidade, na quebrada, na periferia, no interior do país, na zona rural, na Amazônia, no Nordeste, em todos os locais urbanos, rurais, de fazer as disputas de formação de opinião, de formação da visão de mundo, dos valores das pessoas, fazer elas prestar atenção ao que elas estão defendendo eventualmente ou não, o que elas estão se associando ou não. Quer dizer, que é essa disputa de corações e mentes na base da sociedade brasileira. Eu acho que isso tudo, junto com o trabalho que já vinha sendo feito, o Instituto CIA, a Laudes Foundation, o Itaú Social, outras organizações, pessoas que vinham trabalhando esse tema de um jeito ou de outro, tudo isso foi criando um caldo de cultura que, no momento propício de pandemia de governo Bolsonaro, acho que mais gente passou a aderir e se dar conta da relevância desse tema. Quer dizer, projetos são importantes, mas o que decide a parada mesmo é ter um tecido social vibrante, articulado, forte, que é o que nós chamamos de sociedade civil. É isso que garante que a gente tenha ainda a democracia, que a gente possa disputar e mudar o padrão de desenvolvimento do Brasil e fazer com que esse país seja mais inclusivo, que essa democracia seja mais inclusiva, que haja mais justiça social, que a gente possa se orgulhar mais de ser Brasil, né?
Essa sociedade civil mais fortalecida, e muito legal a tua fala, acho que você fez um panorama muito rico aqui. E essa sociedade civil mais fortalecida, digamos que essa discussão ela passa, ela se conecta com a tal da discussão da profissionalização do terceiro setor, que se fala muito, e às vezes essa fala soa como algo assim, a profissionalização foi concluída, é uma etapa concluída. E você acredita, a partir de tudo que você trouxe, que em algum momento a gente vai, de fato, concluir essa etapa da tal profissionalização? Fábio, cara, profissionalização é um termo que me arrepia um pouco. Veja, eu acho que a gente tem que pensar assim, o que está sendo dito antes de responder a pergunta, eu vou respondê-la no final do meu raciocínio, pensar o que está sendo dito, o que significa profissionalizar? O meu temor é que muitas vezes, quando os interlocutores em eventos, encontros, em diálogos referem à profissionalização, eu vejo que tem uma boa intenção, tem uma intencionalidade positiva com a qual eu me identifico por trás do termo, mas eu tento problematizar um pouco esse termo, porque profissionalização acaba quase sempre tendo uma conotação que eu não gosto, que remete ao técnico, à dimensão técnica, e não dá visibilidade a dimensão política do fortalecimento do setor. Então, por exemplo, eu não uso o termo profissionalização, certo? A gente teve até um debate sobre isso acabei de fechar a primeira edição do meu curso sobre desenvolvimento institucional, e surgiu esse debate em uma das aulas, então a gente discutiu, eu disse, olha, tá bem, eu respeito, eu ouço e entendo, eu tento ver qual é a conotação que está sendo usada, eu prefiro não usar. Para mim é um termo ainda com o qual eu não tenho tranquilidade e conforto. Eu prefiro falar no desenvolvimento institucional das organizações. Então, eu vou dizer, bom, nós temos que apoiar, fortalecer o desenvolvimento das organizações. E aí tem duas razões. Primeiro, essa que eu mencionei, profissionalizar acaba remetendo muito a uma dimensão técnica. E a gente está falando de sujeitos políticos, então eu quero fortalecer a potência desses sujeitos em contribuir para a mudança, para catalisar, mobilizar processos de mudança social. Se eu falo em profissionalizar, muitas pessoas vão, ainda que com boas intenções, eu tenho medo que muitas pessoas vão entender, profissionalizar é regular, estabelecer processos, procedimentos, políticas, critérios, ter plano, ter avaliação, tudo isso é importante. Eu trabalho com isso como consultor, eu digo também que as organizações têm que fazer isso, mas veja, isso não define as organizações. Isso são desafios que as organizações têm que assumir de aperfeiçoamento das suas formas de ser e de existir, para trabalhar em outros termos, que é a profissionalização. Mas eu não gosto de usar porque parece que remete, assim, parece que não, tem que ser profissional. Não, profissional como assim? Como uma empresa? Não, né? Não, né? Então, o meu medo é que por trás, a gente sempre vive essa tentação de transferir para o setor social, para a sociedade civil, paradigmas, enfoques, abordagens, ferramentas, teorias da administração de empresas. Eu leio, aqui na minha prateleira está cheio de livros, e eu vivo comprando da administração de empresas. Eu aprendo com esses livros, mas eu tenho sempre o cuidado de não usar. Eu uso ferramentas da área de administração de empresas, eu aprendo com algumas abordagens, mas eu tento valorizar o singular do campo da sociedade civil. E o singular do campo da sociedade civil é o caráter ético-político da defesa de causas, defesa, promoção de causas sociais, defesa de direitos. Isso é diferente de ser governo, isso é diferente de ser empresa privada. Então, isso é fundamental, cuidar para usar abordagens, eventualmente ferramentas, conceitos, teorias do campo da administração de empresas, não está trazendo de contrabando coisas que não são adequadas, que podem mudar a natureza do campo sociedade civil. Então, claro, veja, você está falando com um sociólogo que vem da ciência política. Uhum. Então, aí eu tenho sempre esse alerta ligado. Então, quando fala profissionalização, eu temo que a coisa vá para a compreensão, vá para um lado tecnificante do papel das organizações, como excelentes prestadoras de serviços profissionalmente muito organizadas, aptas. Isso é muito bom. As organizações têm que ser, vou usar o termo profissionalmente
aptas e qualificadas, mas elas, mais importante do que isso, elas têm que ser fortalecidas enquanto sujeitos políticos capazes de contribuir com mudança social. Isso é a primeira questão. A segunda, eu não sei se você vai concordar comigo, Fábio, aqui, quando eu falo em profissionalizar as organizações, parece que a solução é meio de fora para dentro. Quer dizer, é uma como é que tem que ser uma organização. E quando eu falo em desenvolvimento institucional, que é a minha referência, eu não estou partindo de fora para dentro, eu não tenho um modelo de desenvolvimento, eu não estou dizendo que é uma organização ótima, que é uma organização desenvolvida, nada disso. Eu estou dizendo, não, eu vou contribuir para o desenvolvimento de uma organização. Estou falando agora na condição de consultor, né? Então, eu vou junto a uma organização, quais são os critérios para estabelecer o que tem que ser desenvolvido? É o diálogo, é a escuta, é a reflexão com a organização, para ver em que estágio ela está, qual é a sua visão de mundo, que causas ela defende, que tipo de filosofia de trabalho ela tem, como é que ela percebe e valora suas questões, seus desafios, e a partir daí se estabelece um diálogo e um discernimento para entender quais são os desafios de fortalecimento institucional do próximo ciclo na trajetória dessa organização. Então, não é algo prescrito de cima para baixo. Enfim, estou contextualizando um pouco por que eu não tendo a não usar o termo. Agora, eu acho que, respondendo a tua pergunta, mas não estão surgindo novas organizações, ainda bem, as pautas, as gerações, as situações locais vão gerando novos tipos de organização. A gente tem hoje vou usar um termo da geologia, uma geomorfologia totalmente diferente de organizações da sociedade civil. Tem organizações de periferia, organizações da Amazônia, organizações de mulheres negras, organizações de jovens, de cultura. Tem uma riqueza enorme de diversidade, muito diferente de 10, 15 anos atrás, né? Mas também surgem novas abordagens, novos temas, novas formas de organizar. Hoje a gente tem todo um ativismo na sociedade civil que não se configura em organizações formais. Isso é fantástico. Então, isso traz novos temas do ponto de bom, o que significa fortalecer? Eu trabalho muito com organizações ativistas, algumas autogestionárias. O que significa fortalecer essas organizações? Ou profissionalizar, se quisermos alterar. É diferente de uma ONG convencional, digamos assim. Então, eu acho que esse tema vai sempre estar na parada. Enquanto a gente tiver atores sociais, coletivos, grupos, organizações, esse campo que a gente chama de sociedade civil, a gente sempre vai ter o tema em que termo se dá, ou deve se dar, o seu fortalecimento, seu desenvolvimento, ou, como alguns querem, a sua profissionalização. E, bom, de tempos em tempos, Armani, o campo da sociedade civil se esbarra com narrativas de substituição, que são equivocadas, já deixo claro aqui. Lá nos anos 90, o debate das OCIPs de que vão substituir o Estado, agora mais recentemente com o tal dos negócios de impacto. Como é que você vê essas falas, que, de novo, equivocadas, mas que ressoam ainda, infelizmente, por aí? Concordo contigo de antemão, assim, me parece equivocado. A gente tem isso meio que de tempo em tempo, tu tem razão, né? São ciclos, são ciclos o próprio terceiro setor, lá pelas tantas, lá quando surgiu, com a Ruth Cardoso, durante o programa Comunidade Solidária, a segunda metade dos anos 90, era a gestão do Fernando Henrique Cardoso, surgiu o termo terceiro setor no Brasil e tal, lá pelas tantas, alguns pareciam que tinha uma coisa que ele ia substituir uma série de coisas na sociedade civil, enfim, teve um monte de conflitos até na época. Eu acho que é um equívoco mesmo. Agora, eu fico me perguntando por que essas ondas vêm. Claro, sempre surgem questões, temas novos, recortes, abordagens, e isso é muito bem-vindo, porque isso é da dinâmica da sociedade, da inovação, da mudança, da superação de algumas formas de pensar e de fazer, vem outras formas. Maravilha, é a vitalidade da sociedade. Isso nada a ser julgado, pelo contrário, é valorizado. Agora, por que essas ondas vêm? Por que tem essa tentação de como se fosse substituir algo? Né? Como tu bem disse, que muitas práticas na sociedade civil, às vezes tu vê uma intencionalidade de substituir o Estado mesmo, né? São coisas que eu sempre estou muito atento, na minha lógica de cientista político, eu discuto muito isso, visões, paradigmas nesse sentido, né? Mas também isso me chama muito a atenção,
o tema que tu conheces muito bem, que é o dos negócios de impacto, né, Fábio? Esse é uma coisa que está crescendo muito, mas chama muita atenção, está mobilizando bastante recursos, inclusive, e eu fico me perguntando, fico me preocupando, se não tem por trás dessas, tanto do que tu mencionaste, o primeiro exemplo, né, da coisa de OCIPs, que eu botaria barra, terceiro setor, meio que uma tentação na época, ou um discurso de alguns, como se isso fosse substituir o Estado. E agora, o desenvolvimento muito intenso do campo de negócios de impacto, como se isso fosse substituir essa dimensão de sociedade civil, se não tem uma coisa em comum nessas ondas, e a coisa comum que eu suspeito que tenha, eu só suspeito, não consigo dizer que tenha, é o risco de uma despolitização dos processos de mudança social. Porque, veja, os processos de mudança, tem mudança social que a gente consegue verificar, olhar no Brasil, em diferentes países, bom, que aconteceram com boa vontade, articulação de desigualdade de pobreza do Brasil, de violência, esses padrões estruturantes do que é o Brasil, do ruim que é o Brasil, do ponto de vista da injustiça, da pobreza, da miséria, da violência, do desrespeito, da indignidade, isso não se muda com projetos bondosos, nem com empreendedorismo. E eu não sou daqueles que criminalizam o empreendedorismo, certo? O empreendedorismo, para mim, é uma coisa muito interessante. Negócios de impacto estão aí nesse campo. Agora, o meu medo é que se tente uma coisa que o terceiro setor lá atrás, o CIP tentou fazer, que é, não tem agora mais, é a terceira via, se falava no mundo, né? Querendo problematizar uma visão mais politizante dos processos de mudança. Quando eu digo uma visão politizante, é uma visão que vê o conflito de interesses na sociedade. É da natureza do político o conflito de interesses. Ele tem que ser lido e compreendido. O que está em conflito com o quê? Em termos de forças políticas, de visões, de valores na sociedade brasileira. Bom, com o que a gente se associa? Como é que a gente consegue superar determinadas situações, né? E o nome do problema no Brasil chama desigualdade. Esse é o nome do jogo no Brasil, é desigualdade. Esse que a gente tem que enfrentar, é esse que, não quero simplificar demais, obviamente, não é? Mas eu quero dizer, do ponto de vista sociológico e político, a gente tem que quebrar e superar a estrutura que reproduz sistematicamente desigualdade. E isso, vertentes de intervenção, iniciativas como as de negócios de impacto, podem ajudar no sentido de quebrar alguns gargalos, dar acesso, projetar um outro tipo de elite, no bom sentido, no país, distribuir alguma coisa de poder ou de recursos. É um campo que eu acho que a gente tem que olhar com atenção. Eu não quero pré-julgar nem nada, eu estou olhando com curiosidade e atenção para o campo dos negócios de impacto. Conheço vários colegas que estão nessa área, gente que eu confio muito. Vamos ver para onde vai. Eu estou sempre olhando e perguntando, tá, que valores estão sendo promovidos nessas iniciativas, com quem estão se articulando, que disputas estão fazendo na sociedade, disputa de significado, né? Disputa de sentido, que disputas importantes estão fazendo, que novidades estão trazendo, e como estão se relacionando com os grandes poderes que têm que ser questionados no Brasil e que deveriam levar a questionar questões de desigualdade, questões socioambientais, questões de pobreza, de injustiça, direitos humanos, etc. Então, eu estou olhando nessa ótica e eu não tenho uma opinião ainda a dar. Eu só diria assim, o meu alerta é sempre o risco de algumas dessas vertentes inconscientemente, às vezes até tenderem a levar a uma despolitização dos processos de mudança. E os processos de mudança são políticos por excelência, no sentido político, no sentido de que eles envolvem conflitos de visões de mundo, de visões de sociedade e conflitos de interesses, grandes interesses econômicos, grandes interesses políticos, que têm que ser colocados em xeque, têm que ser questionados, e a gente buscar convencer a maior parte da sociedade, dos poderes, das forças, das mídias e forças sociais e grupos, de que o Brasil melhora se for numa certa direção e não noutra, em várias questões, não é? Então, nesse caso, é a minha... mas, assim, eu antevejo, olhando assim, otimisticamente, que essa área dos negócios de impacto vai crescer mais um tanto, vai se estabilizar em algum momento, talvez, e eu gostaria, eu desejo, eu acho que vai acontecer que boa parte desse campo vai acabar virando, digamos assim, um subsetor da sociedade civil, não uma coisa anti-sociedade civil, que queira negar a sociedade civil. Vai virar um campo de iniciativas emancipatórias que tem essa característica, né, de serem um negócio, é um negócio,
mas um negócio que tem uma característica, um apelo gerador de impactos sociais, socioambientais virtuosos para grupos significativos de pessoas. Quer dizer, uma oferta, digamos, de uma vertente de estratégia de mudança social emancipatória no Brasil. Essa é a minha visão otimista, desejante para esse setor. Vamos acompanhar, vamos acompanhar. Gostei da sua visão otimista, é legal, obrigado por trazer. E, de fato, é um campo em disputa dos negócios de impacto. Por isso, estou nele e outros colegas tentando cravar um pouco na direção do que você está trazendo aqui como conceito, né? Achei super legal, mas não é uma visão totalmente compartilhada ainda no campo. A ver se será. Deixa eu pular aqui para um outro tema, Armani, agradecendo. Antes que tu pules, queria dizer que eu aprendi muito com o teu livro. Poxa, obrigado, fico feliz, uma honrado. Delícia, um livro rico, pequeno e poderoso, muito bem escrito, delicioso de ler, e provoca uma reflexão a cada linha. Parabéns, viu? Excelente. Pô, que honra, muito obrigado mesmo, de verdade. O pulo aqui agora é uma questão, para a gente ir caminhando para o final aqui, é a questão geracional. Você tem uma caminhada já longa no setor, né? Bastante horas de voo, como eu costumo dizer. Só que, ao mesmo tempo, a gente está lidando com um setor amplo da sociedade civil, o campo socioambiental, que recebe gente nova a todo tempo. Como é que é para você? Isso gera incômodo, né? Esse cruzamento de gerações? Esse é um problema. Eu tenho irmãos mais velhos, né? E eles passaram por isso. Isso é uma coisa bem comum, né? Tu é um profissional de mais de 60 anos, eu tenho 66, profissional de mais de 60 anos. Supostamente tu já chegou meio que no ápice da tua trajetória, da tua carreira, tu tá, eventualmente, se tu foi feliz, tu tá usufruindo os benefícios e os privilégios que essa trajetória te deu, mas as gerações novas vêm vindo com novos perfis, novas competências, novas tecnologias, novas possibilidades, um mundo muito mais global. Desenvolveu uma experiência coletiva bárbara, né, que me propiciou uma série de oportunidades ali de crescimento, de aprendizado. Só que teve um período que o Instituto passou por mudanças, e aí eu fiquei um ano e meio sem ter esse contrato com o Instituto CIE, fiquei como consultor atendendo avaliações, planejamentos, coisas de gestão, mas eram coisas mais picotadas, projetos, não era a minha diversão, meu prazer principal, que é lidar quando eu consigo ser demandado para olhar para o conjunto da dinâmica da organização, integralmente para a complexidade de uma organização e ajudar a organização a identificar o que está travando, o que tem que ser colhado, o que é a virada de chave necessária, enfim, que é o que eu gosto mais de fazer, né? Que é esse trabalho mais global, mais totalizante sobre a organização. Enfim, fiquei um ano e meio sem isso, e com outros trabalhos. Ali foi um período que eu fiquei me perguntando, e aí eu via, já 2015, 2016, muita gente nova chegando, uma coisa que estava, uma novidade muito positiva, quer dizer, gente que não era de classe média, gente de classes populares, gente de periferia chegando nas organizações e chegando na consultoria, chegando nas universidades, obviamente, e aí passando para as consultorias também. Então, consultores, jovens, gente de periferia, jovens negros, negras, muito bacana, mas ameaçador também, né? Nesse período, eu fiquei pensando, bom, será que eu vou conseguir fazendo planejamento, avaliação, elaboração de projeto e não vou poder mais me divertir, digamos assim, porque o que mais me importa? E ali foi um período que fiquei um pouco preocupado, né? Mas logo o Instituto CIE me chamou de volta, em 2017. O Instituto fez as mudanças, me chamou de volta, e logo eu me engajei na Laudes Foundation, que tinha sido criada, foi criada logo por ali, não me lembro a data agora. Então, voltei a ter demandas no campo do desenvolvimento institucional. Da Laudes, do Instituto, já falei, do Itaú Social e outras organizações, né? Então, aí eu aproveitei para me estruturar um pouco. Eu lancei um site, eu relancei meu site, comecei a estar presente no LinkedIn, fazer uma ou outra postagem, comecei a escrever mais, eu sempre fui de escrever artigos, livros, quando tinha oportunidade. Então, retomei um pouco um ritmo de entusiasmo por esse trabalho, que é de 2017, para cá. Eu acho que ajuda também, Fábio,
Assim, eu tenho uma formação meio multidisciplinar, isso ajuda um pouco, né? Porque quando uma coisa tem essa visão mais política da ciência política, a sociologia ajuda muito também na observação, na sistematização, de identificar fenômenos sociais que estão vivos nos processos. Tem muita coisa de gestão, da administração de empresas, da gestão organizacional também, do desenvolvimento organizacional. Já estudei muito isso, estudei muita coisa da complexidade, teoria da complexidade. Enfim, são muita coisa sobre cultura, subjetividade. Eu trabalho muito com cultura institucional, análise da cultura institucional das organizações. Cada vez mais tenho dado importância à dimensão da subjetividade, do simbólico, do que está abaixo da linha d'água, né? Do sutil, do sensível. Eu acho que essas coisas foi agregando algumas competências, né? Eu acho que isso me deu um pouco de sobrevida aí nesse desafio, né? Agora, eu acho que a melhor resposta... Eu tento trabalhar com consultores novos também. Volta e meia, eu tento me associar com um ou outro para ter uma dinâmica legal e aprender, ver em que eles me desafiam. Alguns desafios eu consigo aceitar, outros eu fujo, eu vou fazendo escolhas, né? Eu acho que a melhor resposta, Fábio, é a seguir. Tem que tentar evitar encarar as novas gerações como adversários, como problema. É um bom desafio que faz a gente suar, não tem dúvida, né? Mas eu acho que a questão é buscar aprender e não parar de inovar. O meu mote é não parar de inovar. Não posso olhar para novas gerações e dizer, vocês estão me causando problema. Não. Eu tenho que olhar para o meu território, para a minha trajetória, para as minhas competências, para as relações que eu estabeleço. Como é que eu avanço a partir daqui? Como é que eu inovo? Como é que eu avanço? Como é que eu me interesso mais, como é que eu me divirto mais, como é que eu contribuo mais, como é que eu ofereço o meu melhor e fazer terapia, né, Fábio? Ajuda. Isso é para todo mundo, recomendadíssimo. Armani, para a gente fechar, obrigado, tá delicioso o papo aqui. Bom, você falou no início, né, gaúcho e tal, você começou, e você trilhou sua trajetória do Rio Grande do Sul para Londres e depois voltou redescobrindo o Brasil, mas a sua base, eu imagino, sempre foi o Rio Grande do Sul. Como é Sim. que é para você, ou foi ou é, esse desafio de não estar no eixo Rio-São Paulo? Como é que é possível construir um lugar ao sol não estando no eixo Rio-São Paulo? Tchê, é possível, mas não é fácil, viu? É possível, mas não é fácil. O que aconteceu comigo? É bom isso que tu disseste em poucas palavras. Quer dizer, é que nem futebol, né? Eu gosto muito de futebol. É que nem dá para fazer uma metáfora com futebol. Aquele jogador jovem da base que mal e mal foi para o time profissional, jogou meia temporada no time profissional e de algum lugar do Brasil e foi contratado para o exterior, passou 10, 15 anos na Europa, ele volta maduro e o país meio que descobre quem é esse cara, nunca vi, mas alguém convoca ele para a seleção brasileira. Quem é esse cara? Nunca jogou no Brasil? Não, jogava. Um pouco a minha situação, né? Eu trabalhei 8 anos numa ONG aqui em Porto Alegre e fui, catapultado para Londres. Fiquei 6 anos em Londres, mas coordenando o programa Brasil, então vinha para o Brasil sistematicamente, construir relações do Brasil, relações na Europa, né? Então, assim, eu vim para o Brasil já meio que maduro quando eu vim para o Brasil, não, eu volto para o Brasil maduro em 97, né? Em 97, então, tu já tem uma situação mais interessante, era governo Fernando Henrique Cardoso, a sociedade civil já estava num processo de desabrochar, de estruturação, muito interessante, a BONG já tinha sido criado, o GIF já tinha sido criado em 95, a BONG em 91, o ethos, várias políticas públicas interessantes estavam sendo instauradas e divulgadas de forma mais interessante a partir da Constituição de 88, enfim, tinha um contexto bem interessante. Então, eu volto já bem maduro, eu voltei já conhecendo as pessoas nas organizações europeias, conhecendo as grandes lideranças das organizações brasileiras em diferentes estados, regiões, das grandes ONGs, médias ONGs, povo de igreja. Então, assim, me facilitou muito a vida ter vindo. Então, eu acho que eu driblei um pouco essa situação em função desse privilégio de ter saído direto daqui para Londres e voltado já com relações estabelecidas, meu network. Então, eu voltei e foi muito fácil começar a ser convidado para fazer isso, fazer uma análise, elaborar um projeto, alguma outra coisa. E em algum momento, que eu já mencionei, alguém me chamou de consultor e eu vesti o chapéu. Lá por 97. Então, assim, eu acabei driblando um pouco isso, por causa dessa trajetória privilegiada que eu acabei tendo. Agora, eu queria dizer que não foi trivial construir uma trajetória, mesmo nessas condições privilegiadas que eu tive, fora do eixo Rio-São Paulo, especialmente fora de São Paulo, que é onde tudo acontece, que é o centro de gravidade
do Brasil para muita coisa, do nosso campo, muito, muito, muito. Né? Então, assim, eu acho que qualquer um outro consultor ou consultora dos últimos 10, 20 anos, ou agora, que queira se projetar, se desenvolver, se qualificar, isso é uma questão, é um desafio, porque apesar das tecnologias de comunicação e tudo mais, com quem tu estudou, com quem tu fez universidade, quem tu conhece, a possibilidade de encontros presenciais regularmente. Quem está aqui precisa de passagem aérea, né? Do Rio Grande do Sul, as passagens estão caras. Alguém precisa, ou você paga, ou quem te convida tem que pagar. Então, tudo isso pesa, sabe? Na construção de relações de confiança, de conhecimento, de intimidade. Então, mesmo com a minha trajetória, isso afetou. Em vários momentos me senti um pouco fora, ou um pouco longe demais das capitais, como diz a música dos Engenheiros do Havaí, né? Um pouco fora. Outros consultores, talvez, que não tiveram a trajetória privilegiada que eu tive, talvez eu me senti muito mais isso. Então, acho que isso é um alerta importante. A tua pergunta é um alerta, no sentido de a gente está falando tanto de decolonialidade em várias áreas no Brasil, a gente tem que fazer as coisas mais fora de São Paulo e do Sudeste, né? Propiciar que eventos importantes aconteçam na Amazônia, no Nordeste, fortalecer o investimento social privado da filantropia nessas regiões, não só no Sudeste, é muito concentrado, como a gente sabe, no Sudeste, fortalecer o tecido social da sociedade civil no Norte, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sul. A gente tem que... Isso é uma estratégia fundamental do ponto de vista de fortalecimento desses sujeitos políticos, de sociedade civil, de democratizar acesso à possibilidade de desenvolvimento de organizações, de pessoas e do próprio tecido da sociedade civil local, não é? Acho que a tua pergunta é um alerta importantíssimo. Cara, obrigado. Papo delicioso. Deixo aqui apenas um espaço para você fazer seu merchan final, divulgar o teu trabalho. E mais uma vez, muito obrigado. Muito bom. Obrigadíssimo, Fábio. É um prazer. Bom, eu tenho um site, quem quiser dar uma olhada, domingosarmani.com.br, porque lá tem minhas publicações, quase todas disponíveis para download, algumas que eu não tenho o direito de compartilhar, mas quase tudo está lá. Eu estou lançando a segunda edição do meu curso, tem um curso autoral que eu lancei no primeiro semestre, que é Desenvolvimento Institucional, Organizações da Sociedade Civil, é um curso de 8 encontros, síncrono. A gente teve uma primeira edição muito bacana, com 23 pessoas, foi bárbaro. Estamos agora, fechamos a avaliação, estamos lançando a segunda edição, as matrículas vão até 25 de agosto. O pessoal, quem estiver interessado, me acompanha meu perfil no LinkedIn, que é onde eu tenho divulgado principalmente o curso. A divulgação formal sai sexta agora, mas acompanha lá que vai ter informações sobre o curso. Ele vai ser setembro e outubro, são 8 encontros, pega praticamente 2 meses. É uma iniciativa nova, interessante, porque ninguém me contratou, ninguém me mandou, ninguém está me pagando para. Como eu dizia, é algo que eu faço porque eu acho que é um espaço importante de compartilhar a minha experiência. A gente combina teoria, história, estudos de casos meus, estudos de casos da turma, para ver como é que a gente aplica abordagens, que tipo de abordagens, que tipo de casos. É muito bacana. É um espaço, alguém disse lá que na primeira edição que era uma troca de saberes e afetos, e foi isso mesmo o curso. Foi muito legal, adorei fazer. Estamos indo com a segunda edição. Quem estiver interessado, então, dá uma olhada no LinkedIn, que vai receber notícias lá, serão bem-vindos. Obrigado, viu, Armani? Links de tudo isso que você citou na descrição do episódio, tá? Valeu demais, viu? Maravilha. Muito obrigado. Grande abraço. Grande prazer, abraço.